tic-tac, tic-tac, tic-tac. Essa aqui é uma puleta de tempo. Você gosta de trabalhar sob pressão? Gosta de desvendar mistérios? O que você acha de conhecer um pouquinho sobre o que é o Escape Room? Uma atividade incrível que desafia o tempo e que coloca você sob pressão e a utilização dessa ferramenta para treinamento. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Educação com entretenimento através das Escape Rooms. Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana no Do Game a Ação para falarmos sobre educação com entretenimento. O tema de hoje, Escape Room. Vamos nessa! O Escape Room surgiu há bastante tempo. São salas com segredos ou mistérios a serem desvendados. A ideia é que uma equipe, uma vez colocada dentro dessa sala, e existem vários temáticas distintas, com desafios distintos, e essas equipes elas precisam encontrar dentro desta sala uma senha para que ela possa, por exemplo, sair da sala ou desvendar uma bomba. Portanto, o Escape Room é uma atividade muito utilizada quando a gente quer, por exemplo, desenvolver um pouquinho de equilíbrio emocional. O Escape Room surgiu aqui no Brasil mais ou menos em 2015. Talvez hoje uma das maiores referências nesse tipo de entretenimento é a Escape 60. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então vamos falar sobre o Escape Room. Eu já participei algumas vezes, aqui mesmo em Salvador, já tivemos salas incríveis de Escape Room. Como é que funciona? Imagina que você monta um time de 5, 6 pessoas. O legal da Escape Room é você não ter times menor do que 3 pessoas, acho que 3 é o número ideal, 2 já fica razoável, e não muito maior do que 6 pessoas por sala. Essas salas, elas têm uma série de desafios, então eu já entrei numa sala de Escape Room que a gente tinha que desvendar vários códigos para desmontar uma bomba. Então ficava um tic-tac, 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 como se uma bomba fosse explodir, e à medida que o tempo ia diminuindo, esse barulho ia aumentando, e as equipes, e no meu caso, a minha equipe, ela tinha que se desvendar ao mesmo tempo vários códigos diferentes, então a gente estava trabalhando muito em equipe mesmo. Quer dizer, imagina que enquanto eu estava lendo uma determinada informação, eu passava essa informação para um colega que corria numa determinada caixinha, e nessa caixa ele tinha que abrir a caixa, ver um código, desvendar um código, ao mesmo tempo que um outro colega estava procurando uma outra informação que ficava, por exemplo, debaixo de uma cadeira. Enfim, era uma sequência de códigos, de informações, de dados, e essa sequência ela precisava ser desvendada para que a gente encontrasse uma sequência de números, e esses números sim desarmaria aquela bomba. Esse é o Escape Room. Então você tem formatos como esse, você tem formatos onde você tem uma sala de mistério, que você entra na sala e você tem fantasmas, e você também tem que desvendar algumas informações para conseguir sair dessa sala de mistério. O legal do Escape Room muitas vezes é a temática. Raramente você vai vivenciar o mesmo tipo de atividade na mesma sala. Se você pegar uma Escape Room legal, você tem várias salas com temáticas diferentes que estão sempre sendo modificadas ou ajustadas. E mesmo que você pegue a mesma sala, se você pegar essa mesma sala com grupos ou com pessoas diferentes, os comportamentos que vão ser colocados em prática são completamente diferentes. E isso que é o legal do ponto de vista da utilização do Escape Room em treinamentos, por exemplo. Eu já fiz uma vez uma atividade de treinamento e desenvolvimento com uma empresa, tinha mais ou menos 20 pessoas. Essas 20 pessoas eu dividi em 4 equipes de 5. No local que nós fizemos a atividade, nós tínhamos 4 salas. A gente fez um alinhamento com o grupo em relação às competências que nós queríamos trabalhar, e esse é um ponto importante da utilização do Escape Room em treinamento, que é esse primeiro alinhamento sobre que competências a gente deve observar ao longo da atividade. Esse é um ponto importante. O tempo todo precisa ficar claro que, por mais divertida que seja a atividade, você está ali num treinamento. Existem competências para serem trabalhadas. E o que acontece? Voltando para a atividade. Os grupos estavam definidos, precisávamos alinhar que competências a gente queria. Normalmente, esse tipo de evento trabalha muito bem o planejamento, trabalha a cooperação, o trabalho em equipe, também trabalha muito fortemente a questão de equilíbrio emocional e trabalho sob pressão. Essas competências, elas são as mais percebidas durante a aplicação do Escape Room. Mas outras competências transversais, elas podem aparecer. O importante na aplicação do Escape Room como atividade de treinamento é primeiro você ter um alinhamento com o grupo em relação a que competências devem ser trabalhadas e que competências devem ser observadas ao longo da aplicação. Foi para a atividade, você coloca o grupo em 5, no caso foram 4 salas
diferentes, esses grupos de 5, eles entram ao mesmo tempo da sala e eles precisam desvendar o mistério ao mesmo tempo, ou pelo menos no menor tempo possível. Se é uma atividade competitiva, ela vai funcionar de uma forma. Se ela é cooperativa, ela vai funcionar de outra. Por exemplo, eu fiz dois formatos com o mesmo time. Eu fiz competitivo e cooperativo para eles sentirem as diferenças. No competitivo, as equipes entravam na sala e ganhava a equipe que saísse da sala primeiro. Já no cooperativo, as equipes tinham o tempo de 15 minutos para desvendar os 4 mistérios. E eles determinavam como eles iriam fazer. Se iriam entrar todos ou boa parte numa sala, depois em outra, ou se iriam se dividir e uma vez que eles desvendassem uma sala, eles iriam entrar na outra sala para conseguir cooperar e ajudar a outra equipe. Então eles definiam isso. E foi interessante porque os dois formatos funcionaram muito bem para a gente entender o lado positivo e o lado negativo de cada um dos modelos. O modelo competitivo e o modelo cooperativo. Então, durante a atividade, é importante que o instrutor fique atento às competências que foram combinadas antes, se elas aparecem e como elas aparecem. Porque ele vai precisar dessas competências quando for fazer o CAV. Lembra? Ciclo de aprendizagem vivencial. Então, esse CAV que é feito no final, é importante que o instrutor perceba ao longo da atividade tudo que está acontecendo. Durante a atividade, portanto, as pessoas vão lá completamente imersas nessa atividade, desvendar o mistério, resolver o problema e ao final você precisa de um momento com o grupo todo para fazer essa análise. É muito divertido, porque nesse momento final as equipes elas dão seus depoimentos, dizem o que perceberam, como as pessoas participaram, qual foi o nível de engajamento, de cooperação e como essas competências apareceram nos diversos momentos ao longo da atividade. Essa é a hora de fazermos as devidas anotações e realizarmos o fechamento da atividade em cima daquelas competências que foram pré-definidas. Normalmente, um evento com escape room, ele dura mais ou menos 1 hora. Você tem lá uns 10 a 15 minutos de introdução, de reflexão sobre as competências. Depois você tem mais uns 15 a 20 minutos de escape room, no máximo 30 minutos, depende muito do seu interesse e do tipo de desenvolvimento e do tipo de atividade que você tem, mas normalmente varia entre 15 a 30 minutos de atividade e depois mais um encerramento aí que pode gerar em torno de mais ou menos 20 minutos para você fechar o tema e fechar as competências. Então 1 hora, no máximo 1 hora e um pouquinho é o tempo que você tem para fazer uma atividade como essa. Então eu indicaria muito, se você tiver na sua cidade, em local próximo, um escape room, você bloquear aí talvez uma manhã ou uma tarde ou mesmo uma noite para você fazer essa atividade com um fechamento num barzinho, em algum lugar para a gente relaxar e dar risada também sobre tudo que foi de legal que aconteceu ao longo da atividade. E para fechar, eu queria deixar uma dica para vocês. Na minha opinião, uma das maiores referências no Brasil em termos de escape room ainda é a Escape 60. A Escape 60 surgiu em 2015 lá em São Paulo. Hoje eles já estão espalhados em outros estados. Eles já estão no Rio de Janeiro, por exemplo. E é uma empresa que conseguiu descobrir novas formas de fazer o escape room. O Escape 60, você tem escape room em ônibus, você tem as salas de escape room e você tem também o escape room online. Eles também fazem escape room totalmente customizado dentro das organizações, dentro das empresas. Então eles encontraram várias formas diferentes de utilizar a mesma ferramenta para treinamento e desenvolvimento. Então fica uma dica aí bem legal, o Escape 60, para que você possa fazer a sua atividade de educação com entretenimento, seja no modelo presencial, seja no modelo online. Mas seguramente existem outras salas muito legais em vários estados diferentes. Essa é uma metodologia que surgiu há algum tempo e que está forte ainda no mercado e mesmo depois da pandemia ela continua agora cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então é isso, galera. Não deixe de curtir, de acompanhar, de se inscrever, de compartilhar o Do Game em Ação como um canal incrível para desenvolver a educação com entretenimento. E aí, utilize na prática ferramentas como essa que eu tenho indicado aqui, hoje em especial o Escape Room. Valeu? Um abraço, tchau, tchau!